Ainda estou degustando aqueles cultos, né? Culto de aniversário. Glória a Deus. Foi uma bênção. 18 anos da IBP. A IBP está crescendo. Glória a Deus. E 18 anos, quando um jovem ou uma jovem completa 18 anos, eles fazem uma festa. Para comemorar o quê? A independência. Só que com a igreja é diferente. Com a igreja sempre vai estar na dependência de Deus. Com o passar dos anos, cada vez mais nós necessitamos da dependência de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. E eu não sei em que fase da minha vida, vocês também não vão saber, que nós paramos de crescer. Porque há uma fase da nossa vida que a gente para de crescer, não é verdade? Imagina se a gente crescesse até 80, 90, 100 anos. Então há uma fase que a gente para de crescer. Mas a igreja de Deus é diferente. A igreja de Deus, o normal é crescimento, é crescer sempre. A igreja de Deus deve crescer sempre. E eu louvo a Deus por essa igreja, que a gente vê que está crescendo maravilhosamente bem. Glória a Deus por isso. Irmãos, domingo, a Bianca trouxe uma palavra abençoadíssima. Quantos estavam aqui? A Bianca falava de Abacuque, né? Abacuque foi um profeta questionador. Ele tinha uma intimidade com Deus, mas ele questionava Deus em algumas coisas. Ele questionava sobre a injustiça e a violência contra o povo de Judá. Senhor, até quando os ímpios vão prevalecer contra a nossa nação? Por que, Senhor? Um povo idólatra, um povo que faz tudo aquilo que não te agrada. O povo de Judá pecou, é falho, mas nós acreditamos em Ti. Mas a resposta de Deus para Abacuque era que o ímpio ele pode prevalecer por um certo tempo, mas depois vem a justiça de Deus. Mas aquele que é justo, aquele que faz a vontade do Pai, permanece para sempre. Glória a Deus. E muitas vezes nós questionamos também a Deus. Muitas vezes nós parecemos aquelas crianças da fase dos porquê, Senhor, porquê disso, porquê, Senhor, daquilo. Mas a fé de Abacuque foi tão linda. Eu vou pegar esse gancho da Bianca, porque tem a ver com a palavra que eu vou trazer nessa noite. A oração de Abacuque foi tão linda, amados, porque ele entendeu que na ótica de Deus, nós precisamos de amadurecimento, e o povo de Judá estava precisando desse amadurecimento. O povo de Judá precisava voltar para ele. E a oração de Abacuque foi: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, os campos não produzam mantimento, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Que nós possamos fazer essa oração com fé, como fez Abacuque. E nessa noite nós vamos ver uma mulher que, mesmo diante de uma grande dificuldade, assim como passava Abacuque ali nos tempos de Judá, que Judá foi invadida. Queridos, nós passamos grandes dificuldades. Se eu perguntar aqui, todo mundo tem algo que está passando, ou uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade de enfermidade. Se eu perguntar aqui, então, levanta a mão quem nunca teve enfermidade aqui. Ninguém vai levantar, porque todo mundo teve algum tipo de aflição. Então, o nosso corpo está sujeito a essas coisas. Há enfermidades que nós vamos ver hoje na palavra. Mas antes de nós lermos a palavra, eu queria falar para vocês que existem 3 tipos de enfermidades. A primeira enfermidade, a física. A segunda, a que Deus permite para a sua glória. E a terceira, a espiritual. Eu vou dar exemplo da física. Lázaro ficou enfermo. Lázaro morreu decorrente de uma enfermidade. Jesus depois ressuscitou Lázaro, mas Lázaro ficou enfermo. Então nós somos sujeitos à enfermidade física.
Outro exemplo, Naamã. Naamã também, ele foi acometido de lepra no seu corpo todo. Uma lepra terrível, onde caía pedaços do corpo, da orelha. Era uma enfermidade natural do corpo. Agora, a segunda enfermidade, a que Deus permite para a sua glória. Um exemplo, Jó. Jó foi acometido de chagas, mas foi permissão de Deus, para a glória de Deus. Porque o inimigo, ele falava que Jó só adorava a Deus e era temente a Deus, porque ele tinha tudo, ele era rico, ele tinha uma família linda, ele prosperava. E ele falou, por isso, Satanás falou para Deus assim, por isso que ele te adora, por isso que ele é fiel. E Deus permitiu. Ele falou assim, olha, você pode tocar em tudo, mas não toque na vida dele. E foi o que aconteceu. Vocês conhecem a história, Jó perdeu tudo, Jó ficou com o corpo coberto de chagas, mas ele não negou a Deus. Em nenhum momento ele glorificou a Deus. A mulher dele falou, amaldiçoe esse Deus e morra. Não. Jó permaneceu fiel e restituiu tudo na vida de Jó. Outro exemplo, o cego de nascença. Foi uma enfermidade para a glória de Deus. Por quê? Lá em João capítulo 9 diz assim, que perguntaram para Jesus, Jesus, quem pecou? Esse jovem que está cego ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais, mas para a glória de Deus ser manifestada. Então há enfermidades que é para a glória de Deus ser manifestada. E há a enfermidade espiritual, que é provocada por demônios, que é a que a gente vai ver nessa noite. O foco de hoje vai ser. E um exemplo, o endemoniado gadareno, era uma doença espiritual. A mulher encurvada, era uma doença espiritual. E é sobre essa mulher que eu quero falar nessa noite. E o tema dessa noite é, Deus quebra toda ação do inimigo. Glória a Deus. Então abra suas Bíblias. Pode ficar sentado mesmo com reverência. Que está lá em Lucas 13, do 10 ao 17. Nós vamos ler. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Lucas 13, do 10 ao 17. Como o pastor falou aqui, essa mulher estava passando pelo vale. Quantos de nós muitas vezes passamos pelo vale? Mas nós temos que crer que o Senhor está conosco todos os dias. Glória a Deus. Encontraram? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nestes dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e leva para beber água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Estamos diante de um dos milagres de Jesus, dentre muitos ali no Novo Testamento. E nós vimos essa passagem em Lucas 13, somente Lucas vai citar essa passagem. Nenhum outro evangelista vai citar essa passagem da mulher encurvada, somente o evangelista Lucas. Talvez, sei lá, porque ele era médico, mas o fato é de que só Lucas descreve
essa passagem. E qual era o contexto ali da cura dessa mulher? Onde acontece? Acontece numa sinagoga. Acontece numa sinagoga. Local onde se aprendiam as leis, local onde se adorava, onde fazia-se oração, onde muitos iam ali para aprender a Torá. A Torá era ensinada até às crianças, aos jovens, recebiam as instruções. A Torá são 613 preceitos de como nós devemos agir, como eles deveriam agir nas relações sociais, familiares e religiosas. E como surgiu essas sinagogas? As sinagogas surgiram durante o cativeiro babilônico. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, eles não tinham mais o templo de Jerusalém porque havia sido destruído. E eles precisavam continuar a aprender sobre a lei, eles precisavam orar, eles precisavam ensinar. Então foram criadas sinagogas. Só que nós vemos nessa passagem que Jesus estava num dia de sábado, numa sinagoga, pregando. Era Jesus que estava pregando ali. Era Jesus que estava ali ensinando. E nós vemos que os sacerdotes, os levitas, não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles criticavam. E esse problema, né, de Jesus ter curado ali num dia de sábado, foi um motivo de indignação por parte daquele chefe da sinagoga. Ele toma a palavra e fala para as pessoas que estão ali, vocês têm que vir para ser curados em 6 dias da semana. O 7º não. Foi isso que disse lá na palavra. Então ele chamou a atenção ainda daquelas pessoas ali na sinagoga. Eles achavam um absurdo Jesus curar no sábado. Mas para Jesus não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Quando Ele quer te abençoar, quando Ele quer te libertar, Ele vai fazer. E Jesus, eles acreditavam que Jesus era um anarquista, que gostava de contradizer as leis. E não, Jesus era judeu, Ele nasceu sobre a lei, Ele conhecia a lei judaica. E Ele não veio, Ele não estava ali para confrontar a lei. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus, que era para libertar, curar. E nós vimos que nessa palavra que a mulher estava sentada no fundo da sinagoga. As mulheres, amados, naquela época, elas não tinham voz. Glória a Deus que nós temos hoje, né? Não tinham voz. Então, até na sinagoga, quando elas chegavam, elas ficavam afastadas. Elas não ficavam ali na frente como os homens. Elas ficavam à parte. Mas Jesus, quando Ele cura aquela mulher, chama aquela mulher à frente, Ele está gritando contra todo preconceito e discriminação contra a mulher. Porque Jesus sempre amou as mulheres. As mulheres serviam a Jesus, Maria Madalena, Marta, Maria, que era a mãe. E muitas mulheres seguiam a Jesus, elas eram amadas por Jesus, mas também amavam a Jesus. Então as mulheres tinham valor para Jesus. Todos tinham valor. Mas ali, naquele dia, Jesus pregava num sábado e viu essa mulher. E aquela mulher, creio que ela já tinha. A Bíblia diz que essa mulher estava enferma há 18 anos. Há 18 anos ela andava encurvada, olhando para baixo. Imagina uma mulher que é tão vaidosa. Nós somos vaidosas, não somos mulheres. Nós somos tão vaidosas, queremos pôr um salto alto, uma roupa bonita, arrumar o cabelo. E essa mulher não podia nada disso. Por quê? Porque ela estava encurvada. Ela não via motivação. Ela não via nenhuma motivação para se arrumar, para se maquiar, para arrumar o cabelo. Ninguém ia ver.
Mas Jesus viu aquela mulher. Jesus viu aquela mulher. E quando a gente vê que Jesus, ele viu a mulher, viu que ela tinha um problema, e Jesus podia dali mesmo onde ele estava proferir uma palavra onde ele estava e curá-la. Mas Jesus faz o quê, amados? Jesus chama aquela mulher à frente. Então nós temos que estar perto do mestre. Aquela mulher obedeceu. Aquela mulher foi para perto do mestre. Jesus chamou aquela mulher. Jesus viu aquela mulher, se importou com aquela mulher. Aqueles chefes da sinagoga, os levitas, os sacerdotes. Quantas e quantas vezes aquela mulher devia estar ali na sinagoga, ter ido na sinagoga e nunca foi vista por eles. Nunca foi. Mas aquele dia era um dia especial para essa mulher. Era o dia que Jesus estava ali pregando. Imagina que privilégio, amados, nós estarmos sentados e ouvindo Jesus pregar. Alegria com que aquela mulher foi para frente. E mesmo que aquela mulher tivesse vindo nos 6 primeiros dias lá, como diz, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela ia ser curada? Não ia, sabe por quê? Porque eles não se importavam com as pessoas. Eles não se importavam. Eles eram observadores da lei, mas eles não eram praticantes. Lembram aqui a mensagem que eu trouxe da casa na areia e na rocha? Nós temos que ouvir, aprender, mas viver, praticar a palavra de Deus. E aquela mulher, amados, ela estava doente em 3 aspectos de sua vida. Primeiro deles, espiritualmente, como diz o texto. No texto, Jesus se dirige àquela mulher encurvada como uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Não eram 18 dias, não eram 18 meses, eram 18 anos aprisionada por Satanás. Se tratava de alguém temente a Deus, era uma filha de Abraão, mas estava aprisionada. Só que uma coisa me chama a atenção: aquela mulher estava buscando, mesmo aprisionada, ela estava buscando, porque ela estava na sinagoga, ela não estava em outro lugar. Ela estava buscando a cura. Em outro aspecto, ela estava também enferma na alma. A alma daquela mulher estava angustiada, abatida. Ela não podia levantar a cabeça, ela não podia olhar para o alto, não podia olhar nos olhos das pessoas. Lá na rua que eu morava tinha uma mulher que ela era encurvada, porque ela teve filho, tomou uma... Como é que chama aquela... acho que é hack, né? E ela, acho que levantou, não sei, ficou encurvada. Hoje ela não vive mais, ela faleceu. Mas ela passava lá na rua totalmente encurvada, muito encurvada. Ela tinha até uma corcunda. Sua autoestima, a autoestima dessa mulher, além dela estar abatida e angustiada, a autoestima estava baixa. Terceiro aspecto, no corpo, o nome da doença que essa mulher tinha chamava hipercifose, uma curvatura na espinha dorsal. E essa doença, ela atinge a sustentabilidade do corpo. Porque a espinha dorsal é o que nos faz nós ter sustentação. Atingia também o equilíbrio e a locomoção. Aquela mulher podia ter perdido a sustentabilidade do corpo, mas ela estava sustentada na sua fé. A fé ela não perdeu. Ela estava ali sustentada na fé. Ela perdeu o equilíbrio do corpo, mas não da mente. Ela acreditava em Deus. A mente estava sã, não estava doente. Comprometia a locomoção dela, aquela doença. Mas ela foi até a sinagoga com todo aquele problema. Ela foi até a sinagoga, imagina. Eu não sei se era longe a sinagoga, mas imagina ela ir
encurvada até a sinagoga. Mas ela foi. E foi aí que Jesus viu aquela mulher, chamou para frente. E nós vemos que Jesus, como eu falei, ele podia ter curado a mulher lá onde ela estava, mas ele chamou para frente. E quando ele chama aquela mulher para frente, o que ele faz primeiro? Primeiro, ele endireita a mulher, ou primeiro, ele liberta a mulher? O que vocês acham? Primeiro, ele liberta, cura a mulher. Porque para Deus, para Jesus ali, o momento era de cura, de libertação. Libertou. Após libertar aquela mulher, Jesus põe as mãos sobre ela e endireita aquela mulher. Como na história daquele paralítico de Cafarnaum, que era carregado por 4 amigos. Jesus percebe que alguns escribas e fariseus começaram a razoar em seus corações o quê? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus diz, qual é o mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que primeiro ele quer libertar e depois ele endireita. Glória a Deus. Como aquela mulher também. Ela foi assim com aquela mulher. Ele falou, ó, livre estás da enfermidade. Depois ele endireita aquela mulher. Como foi possível a cura dessa mulher, amados? Faço uma pergunta para a igreja. Como foi possível a cura? Quando ela se achegou a Jesus. Quando nós nos achegamos a Deus, é impossível nós sairmos da mesma forma. E ela foi na sinagoga num dia improvável de cura. Porque ela sabia que no sábado não tinha oração para cura, não podia fazer essas coisas no sábado. Ela sabia disso, era um dia improvável. Talvez você pense, eu vou lá hoje na igreja, numa quarta-feira, tem poucas pessoas. Será que eu vou receber meu milagre? Se Jesus está aqui e você entregou nas mãos dele, você vai receber o seu milagre. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Então, algumas lições eu tiro dessa palavra que nós lemos. Deus quer nos curar de forma integral. O que isso quer dizer? Deus quer curar você completamente, tanto físico como espiritual. Percebam, Jesus curou o físico e o espiritual. E o segundo ponto que eu vejo, segunda lição, segunda aplicação, muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Para aquela mulher, era uma oportunidade única. Creio que ela já tinha corrido para vários médicos, vários lugares. Nada. A Bíblia diz que de modo algum ela podia endireitar-se. Mas ela tinha fé. Ela não hesitou em ir para a sinagoga buscar a cura. E ela encontrou. Glória a Deus. Espiritualmente falando, você pode fazer academia, você pode ter o seu corpo sarado, mas se você tiver a sua mente doente, você não vai sair do lugar. Você vai continuar olhando para baixo. Por outro lado, se você tiver um corpo todo debilitado, doente, aprisionado como aquela mulher estava, cheio de limitações, mas se a mente for sã, ninguém te para. Foi o caso daquela mulher. Quando nós estamos com a nossa fé, a nossa mente voltada para Deus, nada nos para. Terceiro ponto que nós aprendemos com essa palavra, que para conquistarmos a cura, nós precisamos romper barreiras. Quantas barreiras aquela mulher rompeu? Aquela mulher precisou romper as barreiras da religiosidade. Aqueles homens se diziam tementes a Deus, mas não se importavam com ela. Eram religiosos.
Religiosidade, eles não ajudaram aquela mulher, pelo contrário, criticaram por ter ido buscar a cura no sábado. Preconceito, tratava aquela mulher com indiferença. Talvez até achava que aquela enfermidade era um pecado escondido naquela mulher. Mas Jesus trata aquela mulher com carinho, com amor. Jesus, ele trata a mim e a você com carinho, com amor. Ele está aqui nesta noite, como ele estava naquela sinagoga. Ele está aqui, amados. Eu tenho certeza, porque a Bíblia nos afirma isso. Onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei. Jesus está te vendo. Jesus está aí, pertinho de você. E essa mulher estava cativa, mas era uma filha de Abraão. Se você é filho, você tem direito, você tem herança. Deus prometeu a Abraão uma grande nação, e ela tinha parte nessa herança. Ela estava aprisionada, mas ela tinha herança. Ela era filha de Abraão. Nada pode mudar a minha condição de filho, a sua condição de filho. Nada. Nenhuma doença, nenhuma dificuldade pode mudar isso. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E para nós vivermos um milagre, nós temos que enfrentar a indiferença das pessoas, o descaso. Quem tem mente curada não fica refém da opinião alheia. Eu tomo posse dessa palavra. Nós devemos tomar posse dessa palavra. 4º ensinamento: não importa o dia, hora ou local, em todo tempo adore, em todo tempo guerreie, faça cada dia, cada culto ser especial na tua vida. Nós temos que fazer com que cada dia seja um dia especial, como aquele dia que foi especial para aquela mulher. Jesus parou, Jesus viu, Jesus enxergou, Jesus curou, Jesus endireitou, e Ele quer fazer isso com você nessa noite. Dê o primeiro passo, querer é o primeiro passo, buscar é o primeiro passo. E por que muitas vezes nós não conseguimos nos endireitar? Talvez porque você não esteja ansiando endireitar. Talvez porque você não tenha percebido o seu valor diante de Deus. Você tem valor. Você é filho. Você é filha. Nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Ou talvez também vocês estejam esperando que outras pessoas venham te ajudar. Eu não sei se eu vou hoje. Se fulano passar aqui e me pegar para ir para o culto, eu vou. Senão eu não vou. Não, tem que partir de você. Como aquele paralítico no tanque de Betesda, estava esperando sempre, há 38 anos como enfermidade, e ele sempre estava esperando alguém para colocá-lo no tanque quando as águas eram agitadas. Ele sempre esperava por alguém e ele nunca conseguia a cura. Diferente daquele de Cafarnaum, que os 4 amigos o ajudou com toda a fé, como vocês conhecem a história. Jesus estava pregando numa casa e era muita gente, eles não conseguiam entrar pela porta. Aqueles 4 homens amarraram uma corda numa maca e desceram pelo telhado. Tem muitas pessoas que querem ajudar, mas tem outras que só pensam em si. E os fariseus eram dessa forma. Reflita. Muitos têm o corpo ereto, mas a alma encurvada. Naquela sinagoga, tinha mais pessoas com a alma encurvada do que aquela própria mulher. Tinha muita gente com a alma encurvada ali, espiritualmente falando, que não se importava com o outro, que não estava nem aí com os problemas do outro. Nós somos uma família. Nós temos que nos importar uns com os outros. Jesus, ele não tem descaso com ninguém, ele não faz indiferença. Ele demonstra sempre amor aos doentes, aos encurvados de alma. 5º aprendizado. Aquela mulher foi vista por Jesus, ela foi notada. Muitas vezes achamos que ninguém nos vê. Nossa, eu faço isso, aquilo, ninguém me vê, ninguém vê o que eu faço. Senhor, o Senhor não está me vendo, olha o que eu estou passando, olha a minha situação, olha a minha dificuldade. Talvez era esse o sentimento daquela mulher também.
Porque todas as vezes que ela ia na sinagoga, ela não recebia cura. Ninguém se importava com ela. Ela se sentia diminuída, além de estar ali encurvada ainda, ninguém ligava para ela. Então nós vemos que quem estava mais encurvado de verdade, não era só aquela mulher. Eram aqueles homens religiosos. Às vezes nós olhamos tanto o problema dos outros, que os outros precisam de cura, e nós mesmos estamos precisando de cura. Nós mesmos estamos andando encurvados. Deus quer tirar tudo aquilo que te faz encurvar, que não seja para Ele. Lembram-se dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se prostraram diante da imagem, eles não se encurvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Então o Senhor quer que você se curve sim para Ele. Glória a Deus. Sexto ensinamento: não basta estar no ambiente de culto, mas tem que estar perto de Jesus. Aquela mulher estava no ambiente de culto, mas ela não estava perto de Jesus. Jesus precisou chamar ela para frente. O que eu aprendo com isso? Lembra da pregação lá do vaso? Não adianta você estar na olaria. Você tem que estar na roda do oleiro. Você tem que deixar ser moldado, deixar ser desencurvado. Jesus poderia ter curado aquela mulher lá, mas Ele chamou. Sétima lição: o inimigo quer trazer limitações para a tua vida, mas Jesus quer trazer a cura e a libertação que você precisa. Eu não sei, nessa noite cada um tem o seu problema, cada um tem a sua limitação. Mas se você tem um problema, uma limitação, o Senhor te chama à frente nessa noite. Mas quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, Ele põe em ordem. Ele pôs em ordem a casa, a vida daquela mulher. Ele endireitou, Ele colocou em ordem. Existem pessoas que o inimigo colocou limitações, tem muitos talentos, mas não conseguem desenvolver aquilo que te limita a viver uma vida plena com Deus não deve ser visto como normal. Tudo aquilo que limita você viver uma vida plena diante do Senhor não pode ser considerado normal, e sim sobrenatural, precisa da intervenção divina. Deus quer proporcionar isso para você. Oitava lição: Deus quer proporcionar um vínculo com o céu. Em João 15:7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. O maligno trabalha para que você perca o vínculo com Deus, o vínculo na oração, o vínculo na consagração, no estudo da palavra, no caminhar com Deus, na intimidade com Deus. O inimigo quer que você perca esse vínculo. Aquela mulher não podia olhar nos olhos das pessoas, olhava para baixo. Ela não tinha vínculo, ela não podia olhar para o céu. E o trabalho do inimigo é encurvar, mas Deus é endireitar. O inimigo quer que você viva encurvado, mas Jesus quer que você fique ereto diante dele. Nona lição: o tempo não limita o poder de Deus. O tempo não barra o agir de Deus. Em Hebreus 13:11 diz assim: Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aquela mulher estava enferma há quantos anos, amados? 18 anos. O paralítico de Betesda, quantos anos? 38 anos. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Para Deus não existe tempo. Glória a Deus. O tempo para Deus não é um problema. O tempo para Deus, não importa quanto tempo você está passando a sua dificuldade, Deus quer te ajudar. Eu não sei quanto tempo você está com uma enfermidade, mas Deus quer te curar.
não importa o tempo. A única coisa que limita a ação de Deus é uma coisa chamada incredulidade. Isso sim limita o poder de Deus, porque se você não crê, você não pode receber a cura. Então, esse é o principal ponto. Nós temos que crer para receber a cura. A incredulidade é a única coisa que nos limita do agir de Deus. Não deixe que a incredulidade limite a sua vida. 10ª e última lição. Curvada sim, prostrada não. Limitada sim, mas sem fé jamais. Você pode, em situações de sua vida, estar limitado, mas você não pode ficar parado. Você tem que ir em busca da cura. Você tem que ir em busca do problema, porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, sempre vai existir algo que você precisa lutar para conseguir. Nós estamos aqui nessa noite, é porque você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos, o mundo precisa de Jesus. Senão não estaríamos aqui. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos colocou sobre uma rocha, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo. Então medite nesta palavra, amados. E eu quero que você... Tem uma frase do Martinho Lutero que diz assim: temos que viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, como se Ele tivesse ressuscitado hoje e como se Ele fosse voltar amanhã. Olha que profundo essa frase. Temos que viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e se fosse voltar amanhã. Se nós pensarmos dessa forma, nós seremos um cristão melhor. Um cristão em busca de fazer o melhor, de dar o nosso melhor. E eu quero agora, em um ato de fé, que você levante, como um ato profético, corpo ereto, alma ereta, e diga assim para quem está do teu lado: Deus, eu tomo posse desta palavra. Eu não quero me encurvar mais para situações que me fazem olhar para baixo. Eu quero olhar para o alto, porque é de lá que me vem o socorro. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E se você, nesta noite, assim como aquela mulher estava com um problema, mas ela foi aonde estava Jesus e ela recebeu a cura. Se você está passando por um problema difícil na tua vida, que só o Senhor para resolver, o Senhor está aqui, Ele quer resolver. E eu queria te desafiar a vir até a frente. Aquela mulher obedeceu quando Jesus chamou. E Jesus está aqui nesta noite, está te chamando. Se você sente no seu coração que você precisa desencurvar, venha para frente. O pastor vai estar orando. Nós vamos estar orando por você. O Senhor quer, o Senhor te viu, o Senhor enxergou o seu problema, o Senhor sabe tudo o que você está passando. Eu não sei, o pastor não sabe, mas Deus sabe, porque Ele conhece tudo. O Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele conhece meu andar, o deitar, o levantar. Deus está querendo endireitar algo na tua vida. Venha, amados, venha. O Senhor falou ao seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor está ainda falando em alguns corações, e as pessoas estão ali: será que eu vou? Será que eu não vou? O Senhor está te chamando. Não sou eu, pastora Rosângela, não. É o Senhor que está te chamando. Nesse dia que para você podia ser um dia improvável para cura, para libertação, para resolver um problema que você está passando, venha até a frente. O Senhor, Ele quer te curar. Senhor nosso Deus, amado Pai, Deus glorioso, bendito,
A tua palavra mais uma vez foi pregada, Senhor. E nós queremos te pedir por essas pessoas que se achegaram aqui à frente, meu Pai. Eu não sei o problema, eu não sei a enfermidade, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe. E eu tenho certeza que o Senhor nesta noite quer endireitar, o Senhor quer curar, o Senhor quer levantar para a tua obra, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a olhar para o alto. Oh Deus, não nos deixa, Senhor, estar encurvado diante de Ti, Senhor. Deus querido, nós precisamos estar encurvados apenas, ó Pai, para orar e buscar a Ti, e não encurvado, limitado. Deus, eu te peço por cada um aqui presente, Senhor, que possa meditar nessa palavra, que possa levar para casa, no seu coração, e não esquecer daquilo que o Senhor fez aqui nesta noite. Ó Deus, que nós venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Porque nós precisamos, Senhor, guardar a Tua palavra e viver a Tua palavra. Esse é o principal objetivo de ter a igreja do Senhor. Que você venha, se alimente, mas que você viva a palavra. Glória a Deus.